Olá, meus amigos, mais uma vez, bem-vindos ao meu canal, ao da Electrode Projects, e hoje vamos então falar, conforme eu prometi, de transformadores. Portanto, existem tantos tipos de transformadores, modelos e feitios, mas ao fim e ao cabo acaba só por existir três tipos de transformadores. Portanto, são os transformadores de enrolamento, que são estes. Existem os transformadores de barra, que é este tipo de transformador, e os toroidais. Eu não tenho nenhum transformador toroidal, portanto, aqui assim à mão, está a ser utilizado. Isto está no comando da abertura do portão, portanto, não dá para lá ir e estar a desmanchar e a montar para tirar o transformador toroidal. Tenho aqui assim um indutor. A diferença do indutor e de um transformador é que o indutor só tem um enrolamento e o toroidal, portanto, é com este formato e tem, portanto, mais do que um enrolamento, ou mais do que dois enrolamentos. Portanto, tem um enrolamento primário e depois tem um enrolamento secundário, ou vários enrolamentos secundários. Portanto, a finalidade, ao fim e ao cabo, é idêntico a este, só ocupam, são menos pesados e têm uma função e um desempenho muito melhor propriamente do que este, e são menos barulhentos, que os transformadores fazem um pouco de barulho, aquele barulho característico que a gente sabe. Portanto, os transformadores são dispositivos elétricos, quer queiramos, quer não, é o principal componente na eletricidade e na eletrónica. Portanto, os transformadores partem logo desde as centrais elétricas, porque para a eletricidade chegar às nossas casas tem que ter um transformador que aumente, por exemplo, uma central elétrica, salvo erro, produz cerca de 12.000 volts. E o que é que vão fazer? Vão colocar um transformador, transformar dos 12.000 para, por exemplo, 400.000 volts, que é as linhas de alta tensão. Porquê? Que é para chegar sem percas de energia às nossas casas. Portanto, aumentam, portanto, a voltagem, mas a intensidade baixa. E então, depois, pelo caminho, por exemplo, à entrada das cidades, baixa logo drasticamente a voltagem, e quando chega às nossas casas, portanto, o transformador transforma para os 230 volts, que é a corrente de 240 volts, portanto, a corrente das nossas casas. Portanto, qual é a finalidade de um transformador? A corrente que entra nas nossas casas, portanto, que é os 230 volts, que é mesmo que é oficial na União Europeia. Por exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil está entre os 120 e os 240. Portanto, varia também dos sítios. E o ciclo dos transformadores, portanto, na Europa é os 50 Hz, ou seja, são 50 pulsezinhos por segundo. Portanto, nós se virmos numa lâmpada incandescente, ela acende e apaga 50 vezes por segundo. A nossa vista quase que não nota. Mas nas televisões antigas, nós quando olhávamos para a imagem, e se olhássemos para o teto, víamos a imagem tipo a passar a cintilar. E quando é acima dos 100 MHz, portanto, a nossa vista já não consegue diferenciar isso. Hoje a corrente elétrica, hoje a iluminação é totalmente diferente. Porquê? Porque já começa a ser baseada em LEDs, e os LEDs, quer queiramos, quer não, a lâmpada tem precisamente um transformador para transformar a corrente alterna em corrente contínua para poder fazer funcionar os LEDs, ok? Por isso mesmo não há cintilação tanto da iluminação. Ora, portanto, um transformador, quando entra nas nossas casas, existem transformadores, por exemplo, para um micro-ondas, em que o primário tem menos voltas que o secundário. O que é que isso vai fazer? Vai fazer aumentar a corrente elétrica. Portanto, num micro-ondas necessitamos cerca entre os 2.100 e os 2.500 volts. Só que não tem muita amperagem, ou seja, corrente. Tem voltagem, mas não tem corrente. A corrente é a força da
da corrente, da energia, é a força da energia. Nos transformadores para outras finalidades, o que é que eles fazem? É transformar de 240 para 12 volts, 24, para os volts que a gente bem entender. Por exemplo, eu aproveitei aqui assim, um transformador de um micro-ondas, portanto, em que tem menos voltas, isto até tem dois secundários, tem menos voltas portanto, no secundário, que é para eu obter portanto, 3 pontos de corrente diferentes. Portanto, este já tem vários pontos de correntes, portanto, este tem 3 pontos de correntes, este aqui tem uma entrada e tem vários pontos de correntes deste lado, tem 3,3, 5, 24, tem aqui um de 48 volts, portanto, porquê? Porque existem determinados equipamentos que necessitam ter vários tipos de voltagem e então daí se constrói transformadores com vários secundários. Os transformadores, portanto, são perigosos porque se a pessoa não tem conhecimento, podemos apanhar um esticão muito grande. Acima dos 68 volts, o ser humano sente bem a corrente elétrica. Aos 68 já sentimos, há muita gente já sente já um formigueirozinho e há outros já sentem propriamente um choque elétrico. Os transformadores só trabalham em corrente alterna e não corrente contínua. Okay? Depois vou-vos mostrar, portanto, um transformador e tenho aqui assim, portanto, um transformador que eu desmontei, que é de um micro-ondas. Falta aqui assim a parte metálica, mas propriamente é só para explicar como é que é o transformador. O transformador, portanto, tem aqui assim, portanto, uma parte aqui de bobina que encaixa aqui dentro. Não vou encaixar, que é para depois não ter o trabalho de estar a retirar novamente, mas é só para vocês entenderem, que é o primário. Portanto, este até dá para ligar os 120 e 240 volts, até 240. E depois tem um outro secundário que me vai dar uma corrente de 12 volts. Portanto, tenho aqui assim, portanto, vai transformar de 220 para 12 volts. No caso do micro-ondas, este secundário que está aqui assim, tem a fio cobreado e esmaltado com muito mais voltas, que vai dar muito mais voltagem, portanto, à volta dos 2100, 2500, depende do tipo de micro-ondas, só que a corrente é mais fraca. Neste caso aqui assim, quanto mais grosso o fio do secundário e menos voltas tiver, mais amperagem vamos ter. Portanto, eu se puser aqui só propriamente 2 voltas, eu vou ter à volta de 1,8 volts, mas eu consigo soldar com um transformador destes, mas tem que ser um cabo mais ou menos quase a grossura de um dedo. Porquê? Que é para conseguirmos ter mais amperagem e com isso conseguimos fazer, portanto, uma soldadura. Ok? Então, houve aqui um transformador, portanto, que eu tirei a parte de alta voltagem e vou exemplificar como é que funciona, ok? Ora, como vocês podem ver, portanto, já fiz as ligações aqui assim, aproveitando, portanto, um cabo, portanto, de um equipamento qualquer que era para ir para o lixo, tirei e pus, portanto, 3 pinças, uma para a terra, uma que me identifica o negativo e o positivo. Eu aqui nas minhas tomadas tenho identificado, portanto, o negativo e o positivo, mas para ligarmos um transformador não necessitamos de polaridade. Portanto, um transformador, portanto, recebe a corrente alterna, eles nem sequer funcionam em corrente contínua, recebem, portanto, a corrente alterna e vou ligar o transformador e vocês vão ouvir, portanto, o pequeno zumbido que este transformador faz. Escutem lá. Até vou pôr aqui isto para verem. Não sei se dá para ouvir, se não, mas o transformador está a fazer, portanto, um ruído. Ora,
o que é que isto, o que é que eu quero exemplificar? Portanto, isto era um transformador, portanto, do micro-ondas, e eu coloquei, portanto, dois secundários, portanto, um que me dá, portanto, uma voltagem e outro que dá outra. Vamos ver aqui assim no nosso multímetro, não é necessário polaridade, porque é corrente alterna. Portanto, eu aqui assim tenho 30 volts, neste tenho 8,4 volts e neste na mesma 8,4 volts. E o que é que eu quero demonstrar com isto? E com este tenho 21 volts. Ora, se vocês repararem aqui assim nos fios, estes dois, portanto, ligam os dois enrolamentos do secundário, e este não é o contrário, é este está aqui. Portanto, este é um secundário, está aqui, e este é outro secundário. Portanto, se nós ligarmos do centro a 1, temos uma voltagem de 8,4 volts. Mas, como eles estão ligados no centro, eu se ligar aqui já tenho na ordem dos 30 e qualquer coisa volts. Querem ver? Portanto, já tenho os 30 volts. Era isto que eu queria dizer. Portanto, se nós unirmos, portanto, os dois secundários, conseguimos ter mais voltagem. Agora, o que é que eu quero mostrar? É a potência que tem. Portanto, eu ligo este, é fraquito, como vocês podem ver, é fraquito. E agora, se eu ligar este da extremidade, já dá uma patanisca maior. Está a ver? Portanto, era isto que eu queria mostrar. Esta é uma parte dos transformadores. Agora vou-vos exemplificar outra coisa com os transformadores. Eu vou desligar aqui assim na minha bancada a corrente elétrica. Cá está desligada. Ora, com isto eu fui buscar, portanto, um outro transformador, e aquilo que eu vos queria exemplificar portanto, é o seguinte. Portanto, liguei aqui assim ao primário, portanto, do transformador, e queria que vocês reparassem, portanto, numa coisa. Eu tenho aqui assim, portanto, um ímã, e o que é que eu vou fazer? Vou passar, olhem aqui, os números a alterar. Ok? Portanto, isto é energia, vamos lá, uma energia mecânica. É como se fosse um motor ou um gerador a produzir energia, que passa para um transformador, que ele produz X volts, por exemplo, produz, por exemplo, 50 volts, mas eu quero ter uma corrente de 220, eu necessito de um transformador com um primário mais baixo que o secundário. O secundário tem que ter mais enrolamentos para me dar, tanto temos que fazer as contas, portanto existem fórmulas para isso, que é para me dar os 220, portanto eu da energia, portanto de um carro, de uma bateria, só que temos que ter o carro sempre a trabalhar, eu consigo fazer, portanto, um inverter, passar de 12 volts para 220, posso ligar um barbequinho, aquilo que for. Ok? Portanto, aqui dá para vocês verem bem, olhem aqui, portanto é uma força mecânica que acaba por produzir energia. Se eu colocar, portanto, no outro lado do transformador, vamos cá ver o que é que, se conseguimos mais energia. Portanto, este lado tem menos enrolamento. Então o que é que a gente vai fazer? Portanto, dá menos, como tem menos enrolamento, portanto dá menos valores de energia, ok? Portanto, isto é uma força mecânica que acaba por produzir energia. Se eu tiver aqui assim, portanto, vários ímãs e vamos lá, com um motor qualquer mesmo que trabalhe, nós podemos fazer um gerador, portanto, com umas pás, com energia eólica ou perto de um ribeiro, portanto, muitas fontes para produzir energia sucessiva, que, portanto, depois com o transformador podemos, portanto, produzir não sei quantos volts, e depois no fim podemos retificar com outro transformador para reduzir a voltagem que a gente quer, e com reguladores de tensão e tudo isso, ok? Portanto, era só isto que eu vos queria demonstrar.
Um abraço, até à próxima, deem um like e motivem, façam também os vossos comentários. Portanto, é o pouco que eu sei, eu gosto de partilhar. Um abraço a todos.